Tudo bem? Como é que você está? Que maravilha! Mais um trimestre, mais uma fantástica lição, mais uma abertura junto com você de um assunto que vai fazer com que a gente, nesses sábados todos que vão vir, né? Nos próximos sábados, nós vamos estar assim se deliciando com a palavra de Deus. Eu vou dizer para você, eu já dei uma olhadinha em quase todas as lições, são maravilhosas. Você vai ficar apaixonado cada vez mais por Cristo Jesus. Conhecer esse Cristo na visão de Marcos, um dos autores do Evangelho. Já nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, mas sobre você. Se você não tem lição ainda, por favor, aproveite que nós ainda estamos no início, temos lições aqui à vontade, porque quando acabar a gente vai mandar xerox. Muito bom também para acompanhar, mas você pode ter uma igualzinha minha. Olha que coisinha bonitinha, que lição fantástica. Olha que imagem mais linda, que capa fantástica. Kevin, você já botou o número aí para eles? Manda aí, Kevin, eu preciso de uma lição. Nós já fomos avisados de algumas pessoas que precisávamos, já despachamos a lição para elas. Que é a sua peça, que vai ser assim, ó, um privilégio para a gente enviar lições para você acompanhar, estudar durante a semana e recapitular conosco. E eu tenho aqui o privilégio, né, de mais um trimestre ter esses dois feras aqui comigo, tá bom? Mas antes de apresentar os dois feras que estão comigo, Kevin, muito obrigado, tá? O Kevin se esforça, todo o tempo está aqui com a gente, é o nosso diretor técnico, é o que mais, o Elton? O chamador de atenção, o não pagador das balas. Esse trimestre não tivemos bala, né? Nem chocolate. Esse ano, né? Esse ano, Kevin, você está muito pão duro. Desse jeito não dá, não. Vamos parar de trabalhar? Fazer greve. Vamos fazer greve? Vamos fazer o que o pessoal está fazendo com o governo, vamos fazer greve. Mas, meninos, que bom ter vocês mais uma vez aqui na nossa classe da Escola Sabatina Online, nosso podcast. É muito bom, tá? O pessoal gosta muito de vocês e a gente fica muito feliz quando vocês aceitam, tá? Você fez aí um suspense, esses dois feras que estão comigo, o pessoal criou aquela expectativa, assim, até que enfim vamos ver alguém diferente. Não era vocês, não é vocês? Ó. Ué, o Kevin tá vendo aqui, ó. Tu dizes. Né, Elton? A gente acha as palavras certas ou tá querendo acabar com as minhas palavras? Ai, não. Você está bem também, Elton? Tudo ótimo, graças a Deus. Que feliz bom de estar aqui mais uma vez. Muito e vocês feliz. dão um jeito de se cuidar, de não pegar dengue. Vocês estão proibidos de ficar doente, não pode pegar dengue, não pode pegar nada, tá? Ah, não, já passou, já. Já então pegamos, tá bom. já repegamos, agora não pega mais. Não, então tá bom. Isso é bom demais. Joel, então, para a gente dar início a esse trimestre fantástico que vai ser, de lições maravilhosas, nós vamos agora ter aquele momento especial que a gente ora. Eu e você que está aí, nós todos juntos oramos para que Deus abra nossa mente, aumente o nosso conhecimento da palavra dele, mas, acima de tudo, que Deus também seja o nosso Deus na nossa vida e que a vontade dele se realize em nós. A gente ora por isso. Mas eu sei que, às vezes, a gente tem aquela prece, aquela oração. E eu vou dizer para você, senhora, oração que não foi respondida, dá uma olhadinha como é que está a tua atitude com relação a Deus, bote a vida em dia com Deus e peça para ele te responder. Ele vai te responder com sim, com não, com espera. Mas ele jamais vai deixar você na mão, ele vai te dar a força, a paz, a tranquilidade e a fé para você passar esses momentos difíceis. E o Joel vai orar agora para nós e por nós, e ore junto, interceda por nós também. Joel, pelos nossos amigos, tá? Que Deus abençoe na sua oração e vamos juntos. Amém. Senhor, nosso bondoso Deus, nosso grandioso Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti pela vida, pela saúde, pelos Teus cuidados, pela Tua proteção. Amém, Senhor. O Senhor é o nosso Deus provedor, salvador, mantenedor, o Deus restaurador. Nós somos gratos a Ti por isso. Amém. Somos gratos também por esse momento muito especial e por essa ferramenta também maravilhosa que é a lição da Escola Sabatina. Obrigado, Deus. Que tem o objetivo de nos preparar espiritualmente, nos dar sabedoria, crescermos espiritualmente, mas também uma ferramenta missionária que tem poder para levar a tua mensagem e transformar vidas. Amém. Que o Senhor possa, de alguma forma, estar tocando o coração das pessoas, alcançando pessoas para o teu reino, que esse novo trimestre, esse novo tema possa despertar em nós também a alegria de conhecermos a Cristo Jesus, o privilégio de conhecermos o plano da salvação e que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações. Amém. Graças te damos por tudo,
que tudo seja feito neste momento para a tua honra, para a tua glória, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, para todos nós, vamos conhecer um pouquinho do autor Thomas Shepard, PhD e professor de Novo Testamento na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. É uma pessoa nova. Tem ele, a esposa, a Sherry, tem 2 filhos e 6 netos. Ah, já tem neto, já é velho, né? Depende. Ou seja, uma pessoa com uma bagagem. O mais interessante da lição, que eu gosto das lições da classe da Escola Sabatina, é que é a seguinte: a visão do autor ao texto. É da mesma maneira quando Deus permite, né, ele fazia a revelação, e o autor, com a revelação de Deus, guiado pelo Espírito Santo, pegava as palavras humanas para descrever a visão ou a revelação que tinha. E é legal a gente ver alguém, né, com uma visão mais ampla, que nos dá mais conhecimento, né? E o interessante, Joel, uma coisa que nenhum dos evangelhos, nenhum autor se identificou: eu Marcos, eu João, eu Mateus, eu Lucas. Nenhum deles, né? Eu disse que o que mais chega próximo é João, quando dá aquela referência, ó, quem escreveu é aquele que Jesus amava muito, que ficava no colo de Jesus, bem dizendo, no peito, que cresce que é ele, por quê? Da forma com que ele escreve os outros livros, nos evangelhos, e também era o mais novo, né? Então, por ser o mais novo, ele tinha mais direito, é isso? E tem outra curiosidade também, né? A gente parece que é meio automático imaginar que os evangelhos foram escritos pelos discípulos, né? Pelos apóstolos, Sim, no caso. isso. E ele nem era, né? Não, a gente tem 2, né? O caso de Lucas e o caso do evangelho que a gente vai estudar agora, que é o de Marcos, né? Interessante isso, né? E o interessante é assim que ambos, né, os pais da igreja, quando a gente fala pai da igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de pai da igreja, desculpa eu abrir esse parênteses, porque muitas pessoas tentam dizer, dar voz a algum ensinamento errôneo. Ah, não, porque os pais da igreja, não é tudo que os pais da igreja fazem que é certo, ok? Mas os pais da igreja, da época, ali, 2º século, quando foram dizer, por que quem... esse evangelho que mandou foi Marcos, então vamos botar que é Marcos, para o pessoal saber que é Marcos que fez isso, certo? Mas o engraçado, o interessante é que o autor não fez questão de dizer quem é ele, porque o evangelho tem uma tarefa, que é mostrar Cristo, né? E o texto principal nosso está no livro de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15, que diz: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Nós vamos, bem dizer, terminar nossa lição, nossa reflexão com esse texto. Mas a gente queria começar a lição com uma coisinha só. Primeira pergunta que eu vou dizer para vocês, antes da gente entrar no tema, é missionário fracassado. Esse é a parte de domingo. Ô, Joel, como que você acha que Marcos conheceu? A lição ela mostra, a Bíblia mostra, o tal do Paulo e Barnabé, para a gente chegar no tal do missionário fracassado. Como foi esse conhecimento? Como que eles chegaram até João Marcos? Quando a gente fala João Marcos, a gente está falando de Marcos, tá? Então, o nome dele é João Marcos, só que a gente vai reduzir para Marcos. A Bíblia ela não traz tantos detalhes, né? A primeira vez que Marcos aparece aqui no livro de Atos, no capítulo 12, é no contexto ali quando Pedro tinha sido preso. E naquele momento, assim, já havia uma grande perseguição à igreja. Tiago foi o primeiro apóstolo, né, que foi morto, e por Herodes. Herodes mesmo? Agora eu me confundi. Herodes, né? O grande. E aí passaram a fio Tiago, né? Sim. A espada, e a intenção era de que se fosse feito mesmo com com Pedro. Pedro. Então a igreja naquele momento, Pedro era um apóstolo muito querido, assim, né? Uma pessoa que teve uma transformação maravilhosa e foi muito empenhado em levar a mensagem depois da morte de Cristo. Então a igreja ela ficou muito abalada, com muito medo também por conta das perseguições. E então eles se uniram em oração ali, né? Em oração fervorosa. E Marcos aparece ali, aí Pedro é solto. Sim. E aí ele vai até a casa que era, né,
justamente onde Marcos estava, com um grupo de pessoas reunidos em oração. Eles ainda estavam orando por Pedro. Então quer dizer o seguinte, então Marcos já tinha contato com os discípulos. Sim, aí a gente começa a tentar criar ali um cenário. Isso. Né? Ele estava entre pessoas que eram cristãs, que haviam aceitado a mensagem de salvação, e agora eles estavam empenhados em oração por Pedro. Então a gente já consegue criar ali, né, uma imagem de que Marcos ele já estava inserido nesse contexto, nesse né? grupo aí. O livro de Atos também fala de que Paulo também teve, quase bem dizer, a mesma coisa, o encontro, né? Ou seja, da mesma maneira que eles foram com Pedro, no caso de Pedro, lá na casa de João Marcos, Paulo também e Barnabé vão encontrar João Marcos aonde? Na casa dele. Ou seja, o filho da mamãe. Aí fala assim, né? A mãe, Maria tal, né? Mãe de João Marcos. Tipo assim, ó, é o filhinho da mamãe. É isso? A lição dá, assim, a gente vê assim, dá a entender que a mãe de Marcos era uma pessoa bem de situação, né? Que ela apoiava a pregação do evangelho e devia ser uma pessoa que tinha condições boas, né? E Marcos foi criado numa situação bem favorável, né? Dá a entender isso, né? E por que o missionário é fracassado? Aí em Atos 13 mostra, né? Que ele se une a Paulo e Barnabé, e o resultado... O resultado, cara, o Mas resultado é interessante. Mas eu acho assim, muito vai dar... Eu acredito nisso. Marcos deve ter sido criado de uma maneira mais assim, Vai lá. sem sacrifício, porque a vida do cristão é uma vida que tem que ser abnegada. Imagina no caso ainda dos missionários, que é que nem o Pedro que teve que fugir. Pois é. Então, assim, eu acho que a primeira missão que Marcos teve assim de experiência foi meio pesado para ele. Não foi? Agora a gente vê assim, a gente ora muito por o que é o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, né, longanimidade. A gente sabe o que é o fruto do Espírito, lá que Paulo fala lá em Gálatas, né? Mas a gente tem que pedir muito para Deus o quê? Coragem. Isso. Tirar o espírito de covardia do coração. Essa é uma oração que eu oro muito para Deus, tirar o espírito de covardia. A gente tem que pedir, é essencial o fruto do espírito, mas a gente tem que pedir ousadia na hora de falar. A hora que vier as dificuldades, e Marcos, eu acho que ele, nesse momento, ele viu assim, opa! Mas isso não é para a gente assustar, porque a gente faz isso às vezes. Iguais, né? E o que vai fortalecer a nossa vida? É a convivência, a comunhão com Deus. Isso. O Espírito Santo vai mudando nossa vida. O que era prioridade vai mudando. Então, Marcos, nesse momento, não podemos jogar pedra nele, nem acusar de nada, mas ele estava num momento não muito bom, né? E tratava-se da primeira viagem de Paulo e Barnabé, não era o... Então, isso que eu ia falar. A gente está aqui num momento do surgimento efetivo, vamos dizer assim, do cristianismo, onde começaram a arregaçar as mangas para cumprir, vamos para frente, né? Para cumprir a ordem de Cristo, que era de levar o evangelho a todo o povo, nação e língua. Era tudo muito novo ainda. Paulo era a primeira viagem missionária dele também. E como o Elton falou, assim, são desafios que eram, né? O evangelho hoje já é desafiador. Complicado demais. Você tem cunhado que é pastor. Meu pai foi pastor. A gente sabe hoje, com toda a modernidade que tem, como é difícil. É desafiador. Naquela época, mais ainda. A gente fala de um período que o cristianismo surge no coração do Império Romano como algo que afrontava também o Império. Então, era um desafio até político, vamos dizer assim, né? Tinha esses aspectos. E diante da situação, aí tem muitas lições para a gente tirar desses três personagens aqui, ó, na lição de domingo e segunda aqui, que me surpreendeu. Acho que a gente vai acabar tem que misturar, não dá para separar, não dá. Não vai dar para separar. Não. A gente tem o personagem Paulo, o personagem Barnabé e o personagem Marcos. E a gente precisa, e cada um com uma característica bem diferente, muito diferente da outra. Eu vi aqui missionário fracassado, mas assim, seria talvez um missionário que não estivesse preparado?
Porque fracassado para mim seria até o fim da história. Sim. Ele seria um fracassado. Momentaneamente, para mim, ele não estava preparado. E às vezes a gente tem que ter cuidado com pessoas novas que estão chegando na igreja, pessoas que são novas na fé, porque o Cristo ele preparou um grupo durante 3 anos e meio aproximadamente para depois enviá-los. Aí a gente não sabe quanto tempo que ele estava inserido, se ele ouviu, se ele só estava presente, a gente não sabe qual era a vida diária dele em relação ao evangelho. Mas corajoso ele era. Mas isso que eu ia falar, ele tinha uma vontade, né? Ele tinha uma vontade com ele. E talvez ele não estivesse preparado, talvez o contexto de vida dele fosse o que o Elton colocou, né? Tivesse quem tinha uma casa naquela época que tinha condições de reunir muitas pessoas, indicava a vida de uma pessoa que tinha condições, que era o caso da mãe de Marcos. Então, a gente pode ser que ele tenha sido criado de uma forma mais, né, abastada, diferente, mas nesse primeiro momento, acredito eu que ele não estava preparado para isso, né? Para aquele momento. Eu vi o Elton tá curioso, ele está querendo ler uma coisa para nós, Elton. Você vai ler Atos dos Apóstolos aí? Não, vai ler você, vai lá. Ellen White diz assim, né? Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Então, ele não estava acostumado com sacrifício, ele tinha uma vida boa, né? Mas isso é normal, isso acontece. Por isso que a gente vê assim, a criação... É tudo, né? Em algumas coisas, né? Então, assim, a gente não sabe o contexto anterior de Marcos, né? Mas aparentemente ele tinha uma situação em que privações, dificuldades eram muito pesadas para ele naquele momento. E outra coisa também, aqui diz que e então ele desistiu da missão. Qual era a missão? A minha primeira viagem de Paulo foi que era o Rambo 1. Então, o negócio era feio. Era complicado. É interessante que não diz que ele desistiu de ser um cristão, não desistiu do cristianismo. Ele desistiu da missão, daquela missão ali, mas aí a gente vai ver a história que vai... Aí eu posso até abrir um parênteses, que a gente já vai passar para a história, que a gente sabe que não tem como desgrudar aqui. Isso para nós fica como uma lição, porque quem não desistiu? Quem já não chegou uma vez e falou, não consigo, e para no meio do caminho? E vou dizer, às vezes você deve estar falando com alguém que pode estar trazendo traumas, e isso tem atrapalhado a jornada, sabe? Deus é o Deus do recomeço, nunca esqueça disso. Aquilo que para você foi, às vezes, acabou porque eu não consegui, às vezes Deus olhando para você assim, ainda bem que você não conseguiu, que agora você sabe que depende mais de mim, entendeu? Isso na vida de João Marcos foi muito bom, porque a história continua. A história continua dizendo a segunda chance, né? Eu vejo assim, o cristianismo é algo muito dinâmico, sabe? É muito, muito dinâmico. E nós, às vezes, somos cristãos, tá bom, todos nós somos cristãos e afirmamos ser. Mas nós, pessoalmente, só vamos conhecer o quanto nós somos cristãos diante das dificuldades que nós passarmos. Quando tiver coisa boa, tá... Um mar de rosas, todo mundo... É igual aquela música que a Nívia canta, né? Ela canta uma música que é muito fácil você louvar a Deus quando tudo está bem. E talvez na nossa caminhada cristã, a gente não tenha enfrentado grandes dificuldades ainda. Então a gente nem sabe se estamos preparados para isso, né? Vou dizer nível, tá? Só para talvez não esteja achando a palavra correta aqui. Eu não sei o meu nível de cristianismo até eu passar por dificuldades, porque as dificuldades elas vão me levar a confiar ou não em Deus. Nas dificuldades você já observou que todos os personagens bíblicos, os grandes heróis da fé, os grandes personagens bíblicos, a Bíblia mostra as dificuldades que eles passaram? Sim. Os momentos críticos, os momentos tensos que eles passaram. Às vezes até as quedas que passaram. Sim, e porque a Bíblia fez questão de deixar isso registrado, porque a vida deles continuou a partir daquele momento.
E dá para ver se por exemplo, pega Jacó. Jacó foi um antes e um depois daquele momento no Vale do Jaboque. Isso. São duas pessoas totalmente diferentes. Você pega Pedro. Também. Foi, né? Eu usei até uma ilustração uma vez no sermão que eu fiz da lagarta com a borboleta. Pedro era uma lagarta, depois assim, você não consegue enxergar a mesma pessoa praticamente, né, no antes e no depois. E Marcos aqui, ele estava... E o próprio Paulo também. Né? Também, sim. Nossa. São os, né? Diferença do... Quem ia dizer, né, que aquele homem ia estar ali hoje partindo para pregar Jesus. Começa lá atrás, Moisés, Abraão, a gente vai vindo, assim, cada um passou. Então, assim, qual é o meu nível de cristianismo? Agora, uma coisa que é interessante, e a lição e a Bíblia mostra isso, né? Tem a queda, tem os momentos ruins, mas também tem a segunda chance. Amém. E eu já quero começar a segunda chance dizendo o seguinte, vamos lá, o Paulo já começou quebrando já na lição, já na primeira pergunta eu botei ela de uma forma assim, eu coloquei assim, vem cá, me parece que aconteceu uma enorme confusão por causa de Marcos. Por que, Elton? Vamos ler em Atos para ver. Vai lá. Só dando um asterisco aqui, o filho do Elton chama João Marcos. Né? É João Marcos, isso. Mas nós não estamos falando do João Marcos, não. João Marcos é cabra macho, grandão, cabra bom. Ela não desiste, não. Aqui que diz aqui 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram separar-se. Então Bernabé levou consigo a Marcos, navegou a Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu para os irmãos. Não saíram da igreja, não? Não. Eu pensei que o Paulo... Porque hoje em dia é moderno, se você olhou para alguém, falou alguma coisinha, chamou, irmã, por favor, essa unha está muito pintada, vamos deixar um pouquinho. Usa uns creminhos mais clarinhos. Se eu falar isso para alguém, não vem na igreja. Vai abandonar Jesus por causa de mim. Esses dois quebraram o pau mesmo, porque disse que o negócio foi feio. Foi feio. Certo. Mas... Inevitavelmente, a gente ia cair nesse assunto que você tocou aí. Né? Eu vejo assim, qual era a intenção de Barnabé em levar João Marcos? Por que ele queria levar ele? A gente precisa pensar nisso. Vamos lá. Paulo e Barnabé saíram numa viagem missionária, Marcos não quis ir, e ali eles foram... eles tiveram êxito nessa viagem. Qual que era o objetivo da viagem? Levar o Evangelho. Eles passaram um tempo ali viajando, certo? E agora eles iam retornar para dar ali para ver se monitorar, né? Ver como... Para ver se não tem nenhum Jefferson mau elemento lá no meio. A viagem, ela surtiu frutos. Igrejas foram levantadas, grupos de cristãos e surtiram efeito, frutificou. A viagem teve êxito. Agora, nesse retorno para visitar os irmãos... Aí já ter casa já para ir, ia ter já coberta para dormir. Lá. Se você fosse Barnabé e João Marcos tivesse desistido, lá no início, se você fosse Barnabé, nesse retorno, né, aos lugares onde vocês passaram e foram criados grupos cristãos, qual seria o seu objetivo em levar João Marcos? Eu seria só para treiná-lo mesmo, para mostrar como valia a pena. Exatamente. Esse era o objetivo de Barnabé. Ele falou assim, eu vejo Barnabé como um discipulador aqui. Ele falou, o menino lá, né, ele não quis estava imaturo, mas agora já passou algum tempo. Mas ele precisa ver o fruto, né? Como é prazeroso, como é gostoso ver o Deus trabalhando conosco, em conjunto, o Espírito Santo agindo nas pessoas, vidas sendo transformadas, o Evangelho sendo uma realidade. E aí
E acredito eu que esse seja o motivo dele, né? Seria o meu. Sim, e acredito. Paulo? Por que Paulo não quis levar? Não, já me atrapalhou, vai atrapalhar de novo. Vai chegar lá no meio do caminho, vou ter que trazer esse moleque de novo. Seria um motivo egoísta? Que motivo será o que Paulo não queria levar? É isso que a Bíblia Entendeu? não denota isso. Então, para chegar a um tal ponto, porque uma coisa tem que ser levantada aqui também. Qual foi o papel de Barnabé na vida de Paulo? Se a gente pegar, a gente vai ver o seguinte: nenhum discípulo queria andar com Paulo. Quem foi buscar Paulo para pregar? Barnabé. O mesmo trabalho que Barnabé queria fazer com João Marcos foi o que ele fez com Paulo. Ninguém acreditava em Paulo. Falou, não, eu vou lá buscar Paulo, estava lá no deserto, o cara prega bem para caramba, o cara é corajoso, vocês estão ficando doidos, vou trazer aí. Quer dizer, o que ele fez com Paulo, ele estava querendo fazer com Barnabé. Com João Marcos. João Marcos. Certo? Entendeu? Eu fico vendo assim. Outra coisa, Paulo, ele disse que tinha um espinho na carne, certo? Que era para quê? O mensageiro de Deus, que era para que ele não o quê? Se exaltasse, né? Se exaltasse. Então, Paulo tinha os seus problemas, assim. Às vezes tem N coisa que a gente pode pensar aqui no meio. Se a gente olhar minuciosamente, Paulo tinha os seus problemas. E o motivo aparente, eu tenho que colocar entre aspas aqui, eu tenho que colocar entre parênteses, o motivo aparente de Paulo não levar Barnabé, parece que a Bíblia fala, porque ele não quis ir. Então, eu não acho, eu não vou achar justo ele participar de algo que ele mesmo não quis ir. Existiu. Pode aparente, ser isso, aparente. Não estou afirmando, entendeu? São homens, né? Seres humanos falhos. E aí eu chego onde você colocou aí no começo. Cristianismo não é algo fácil. Igreja não é algo fácil. A igreja é estabelecida por Deus, mas quem é que conduz a igreja? Representando aqui, homens, né, Deus. Cheio de falhas. Homens cheios de falhas. E Deus quis assim. Exatamente. Para que um aprenda a lidar com os defeitos dos outros. Você acha que, através esse episódio, não somou algo positivo na vida de Paulo depois? Somou. Tanto que... Paulo não cresceu espiritualmente a partir disso aqui? É claro que cresceu. E quem que era depois chamado por Paulo quando estava na prisão? O problema foi tão grande que houve separação entre os dois. Agora, uma coisa interessante, eu queria passar para o Elton aqui, porque o Elton é mais conciliador. Elton, como foi resolvida essa briga? Eu achei interessante isso, porque normalmente as brigas, vou deixar a igreja, não vamos mais na casa de nenhum, não vamos fazer isso, bebê. Eu sempre costumo dizer para a pessoa assim, quando alguém vem falar para você, deixa a igreja por causa do irmão do pastor, olha a vida dessa pessoa para você ver se foi por causa do irmão de pastor, porque a pessoa é problema em si. Como que eles resolveram? Ao invés de sair da igreja, o que ambos fizeram, Paulo e Barnabé? Trabalhar, pregar o evangelho. E o que eles fizeram? Foram sozinhos, brabo, um com o outro? Não. Né? Assim, isso que eu achei mais interessante na briga dos dois. Cada um pegou um e foi trabalhar. Não ficaram remoendo em casa, né, aquelas coisinhas. Porque meus irmãos... Então, assim, a Ellen White comenta, no comentário dela, fala assim, Barnabé era primo de Marcos, né? Eles eram primos. Era primo? Eu pensei que era tio, então eu pensei errado. Depois de estudar mais, falando de João Marcos, mais profundamente a vida de Jesus, ele viu que era importante levar as pessoas a Cristo. Marcos viu que em Cristo a recompensa era eterna e o mundo a perdição eterna. O que aconteceu? Olha a importância de ter alguém que ele é um discipulador. Barnabé começou a mostrar para Marcos o que Jesus era. E Marcos começou a entender que era um privilégio e não um peso sofrer por Cristo. Jesus. Sacrificar por Jesus. Esse que é a caminhada cristã nossa, sacrificar nossa vida em prol de quem? De Cristo e das pessoas ao nosso redor. Deixar de amar o mundo e amar aqui as coisas de Jesus. E quem que... A gente vê assim, Paulo, a gente vê Lucas, ele ficava muito junto de Paulo, né? Mas Marcos ficava muito perto de quem? Além de Barnabé. De Pedro. E Pedro fez o quê? Traiu Jesus.
Pedro deve ter... Marcos, Ensinado, eu fiz imagina isso. imagina que ele deve ter Eu ensinado sofri pra ele. muito com isso. Quer dizer, tudo está o quê? Interligado entre pessoas que têm comunhão com Cristo. Jesus. Agora, uma coisa que é importante a gente entender, nós não podemos desistir das pessoas. Bem A lembrado. história é que É muito profundo, né? a história mostra tantos detalhes, tantas coisas. Porque vamos supor então que se nós tivéssemos tirado Barnabé da jogada, qual seria o caminho que Marcos iria trilhar a partir da rejeição de Paulo? Uma incógnita, né? Provavelmente ele teria, né, se Sido alguém. decepcionado. E olha que talento. Né? Agora, uma coisa que eu acho incrível, mas eu acho incrível, que é para mim uma grande lição, para mim como família, para mim como na comunidade e para mim na igreja. Como termina a história dos três. Exatamente. 2 Timóteo que fala, né? 4:11. Paulo não queria, né? Mas aí a transformação foi acontecendo na vida de Marcos. Aí em 4:11, 2 Timóteo 4:11, o que ele fala aqui? Somente Lucas está comigo. Doutor Lucas. Isso. Está comigo, preso. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha aqui. Aí a gente vê o crescimento. Eu coloquei algumas características Vai aqui, lá. ó, que deu para perceber nesses textos. Marcos sendo alguém extremamente ativo no ministério, alguém solícito. Se ele precisava, ele Tava estava lá. ali, pronto. Cooperador, preparado, se tornou experiente, sempre sendo lembrado, que ele é lembrado Sim. em vários textos. Ou seja, alguém importante no ministério. Quer dizer, de um fracassado para alguém de suma importância. Imagina o que você. Reconhecido por Paulo. Imagina que você pode fazer por Deus. Não importa se você caiu, se você errou, não importa. Importante é levantar, dar a mão para Jesus, falar, me restaura, e Ele vai me restaurar. No livro de oração que eu estou lendo, tem uma frase que várias vezes Ellen White fala, se você não souber orar direito, faça essa oração. Senhor Jesus, me salva, porque sem Ti eu vou me perder. Entende? Então, quando a gente olha para Paulo, né, olha para Barnabé, olha para Marcos, essa é a oração deles. O senhor me conhece. Paulo, eu sou ruim, eu sou duro, eu sou de combate, porque Paulo era de combate. Então, o outro já era mais... Então, nos salva, porque se o senhor não estiver com nós vamos se perder. E esse final mostra para mim como tem que ser o final da história de todo membro da igreja e todo filho de Deus. Não importa as encrencas, não importa a briga, não importa a decepção. Tudo tem que acabar em reconciliação. Juntos, pregando o evangelho, sendo útil para o evangelho. Amém. Que lição que Paulo aprendeu, né? Não, eu acredito que ele foi o que mais aprendeu ali. Foi o que mais aprendeu. A lição, a gente Resume ficaria nisso. só nessa segunda e terça aqui, esse domingo e segunda, a gente ficaria aqui muito tempo. Muito falando. longe, que são várias lições, né? Mas como a gente tem que entender como é que o livro foi, a forma com que Marcos ele apresenta 3 personagens que vão estar o tempo inteiro interligados no início para a gente entender Jesus, né? Então a pergunta que vem aqui é: quem são os personagens principais da abertura do livro de Marcos, o Elton? São 3 personagens que estão ali, ó, principais. Quem são os danadinhos? Jesus Cristo. Opa, então quem são os principais? Isso. O Pai, né? Deus o Pai, e João Batista. Mensageiro e pregador. É o tema principal dessa última E o sessão. interessante, né? O tempo inteiro a gente vai ver a transição de Jesus caminhando e sempre buscando quem? O Pai. Para ver que o Pai vai estar no Evangelho de Marcos o tempo inteiro. Jesus busca o Pai aqui, Jesus busca o Pai aqui, fala do Pai ali, troca informação com as pessoas do Pai que é isso, o Pai que é aquilo. Ou seja, Marcos ele tenta buscar como o relacionamento de Jesus com Deus Pai é intenso. Exato. Tem algo que eu acho muito interessante no Evangelho de Marcos. Parece que os evangelhos são repetitivos, né? Só Mas parece, né? cada evangelho tem uma característica muito diferente da outra. O que eu acho legal no Evangelho de Marcos é que ele é o menor dos evangelhos. E ele, assim, eu vejo ele como algo resumido. E quando você resume um texto, você procura extrair o quê do texto? O principal, o melhor. O mais importante. Então, Marcos ele é muito objetivo, ele é muito enfático. E apesar dele ser um evangelho menor do que os outros, você vai encontrar algumas definições somente
algumas definições profundas somente no Evangelho de Marcos. Eu acho isso muito interessante. E eu acho interessante, né, que na lição também fala, que a gente vai ver que João, né, que sempre quando Marcos, quando ele abre o livro, o livro dele, ele mostra os 3 personagens e deixa bem claro que um desses personagens tinha um caminho a ser ação, seguido. né? Isso, assim, a gente lia isso, mas não prestava atenção nisso. Quando o autor mostrou, eu falei, caramba, isso está aqui mesmo, eu não tinha visto. Ele define um caminho. Exato. Define um mensageiro, né? Define alguém que tem que preparar esse caminho. Eu achei isso muito chique na lição. Jesus, no Evangelho de Marcos, está sempre em movimento, sempre em ação. Ele é apresentado no livro de Marcos como um servidor. A gente tem ali o Evangelho de Mateus, direcionado aos judeus. Isso. A gente vê sempre Mateus falando assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. A gente vê o Evangelho de Lucas, um Jesus muito que se relacionava com pecadores, ele é levado mais para o lado gregos, não judeus, dos gentios, dos pecadores, das meretrizes, publicanos. A gente vê essa ação de Jesus nessa direção. A gente vê o Evangelho de João, um evangelho mostrando Jesus mais divino. Esse é o tiozão também, que uma- ama, que abraça, que pode te dar A introdução do Evangelho de João mostrando a genealogia divina de Cristo. Os outros mostram a genealogia humana de Cristo, né? No princípio era o verbo estava com Deus. E agora Marcos mostra esse Jesus da ação, da atividade, né? O servidor, né? da prática, exatamente. No palco que a gente está hoje, nesse mundo polarizado, parece que esse é Jesus mesmo que de Marcos, né? Aquele que tem que estar comigo o tempo inteiro, né, Elton? Uhum. E interessante que o que mais se combate hoje tá nos evangelhos, estão lá falando. Tem gente que fala que Jesus não era Deus. João fala. É Deus. Mostra bem claro, né? Alguns falam assim, é só milagre, né? Jesus, aí Marcos mostra Daí, Cristo em ação, mas mostra também um Cristo mostrando a vida eterna. A salvação está nele, que ele é o caminho, a verdade, né? E a vida. Que nele a vida vai em frente, vai ter milagre sim aqui nessa vida, mas o maior milagre é o quê? A purificação do nosso coração, né? Então, assim, é muito bonito tudo isso, né? E muito, muito fácil de entender. O Evangelho é uma coisa assim que qualquer um pode entender, se tiver com o coração aberto para Jesus. Na parte do batismo de Jesus, na parte de terça-feira, Marcos, ele coloca até o autor, eu achei muito, muito feliz o autor quando ele tenta mostrar isso para a gente. Termina o batismo de Jesus, certo? O céu se abre, né? E é apresentado o Pai, apresentado o Espírito Santo e apresentado Jesus orando. Daí legal, daí tranquilo. Agora, quando o Espírito Santo toma Jesus, leva para o deserto, eu nunca pensei o que o autor colocou na lição nessa visão. Por que fez isso? Por que fez isso? Jesus podia sair, filho de Deus, fazer um monte de cura e ir embora. Agora, como ele quis deixar bem claro quem era Jesus. Era divino? Era. Mas ele estava humano. Humano também. Dependente do Pai. Eu achei isso tão interessante a forma que ele coloca. Aqui, Marcos vai citar várias vezes a presença do Espírito Santo em alguns momentos aqui no livro de Marcos, aqui, né? Ali no batismo, depois o Espírito Santo conduz a Cristo no deserto. E assim, quando a gente analisa a vida de Cristo como um exemplo a ser seguido, são sequências que nós vamos passar por elas também. O momento do batismo de Cristo, ele demonstra o que para nós? A gente tem sempre alguns pensamentos já prontos. Jesus se batizou não para que tivesse seus pecados perdoados, porque ele não pecou, mas para nos deixar o exemplo para que fôssemos batizados. Tá bom, tá correto, mas não foi só isso. A gente vê que quando Jesus foi batizado, ele recebe ali, né, a presença do Espírito Santo, desce sobre ele na forma de uma pomba,
E ali tem início a algo. O que se inicia naquele momento ali? O ministério de Cristo. Quando nós nos batizamos, tem essa sequência na nossa vida. Ali está iniciando uma nova caminhada. O Espírito Santo, ele vai nos capacitar a passar, pelo que Jesus, logo depois do batismo, ele passou por provas, né, terríveis, provas, né, que foram... Então eu posso interligar, João, mais ou menos assim. Tem pessoas que falam, nossa, depois que eu conheci Jesus, como a coisa ficou difícil para mim. Exatamente. Exatamente. Mas, assim, existe algo, vão vir dificuldades, o Espírito Santo vai nos capacitar, só que a gente tem que entender algo, o que eu tirei de lição nisso aqui, que eu nunca tinha parado para olhar dessa forma. Nós estamos iniciando um ministério missionário, vou dizer assim. Quando nós nos batizamos, nós estamos iniciando também uma nova vida, uma vida auxiliada pelo Espírito Santo, dons vão surgir na nossa vida, mas nós temos que ter em mente que estamos iniciando uma vida missionária nos caminhos de Cristo. Elton, essa perguntinha só para você completar. Por que Jesus começa o ministério dele com conflito? O que isso quer dizer para mim, que hoje tenho, como você acabou de falar, o meu ministério com Cristo? Então, aqui na lição fala assim, né? Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, mas também um ser humano como nosso irmão e nosso exemplo. Ou seja, Jesus deu exemplo para nós. O que Jesus passou é para dar um exemplo do quê? Tudo que Jesus passou, ele respondia com o quê? Assim diz o Senhor, né? Senhor. E ele foi vitorioso para mostrar para nós que nós podemos ser vitoriosos se nós tivermos o quê? A palavra de Deus no nosso coração. É o que diz o salmista: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não importa. E falaram muito bem aqui. Você falou. Eu encontrei a Cristo, a coisa ficou mais difícil, humanamente falando. Mas se eu me ligar a Cristo, para João Batista ficou mais fácil depois que ele batizou Jesus? Não, ficou mais difícil. Preso. Ele se lascou. Os discípulos foi preso. Ficaram... Acabou a obra dele. Acabou. Os discípulos que seguiram a Jesus, ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Não, ficou mais difícil. Foram perseguidos, foram mortos. Agora, aí que você vê o poder de Cristo na vida de uma pessoa que encontra Jesus e dá importância ao que? As coisas de Deus, né? De Cristo, dele, e deixa as coisas do mundo. Então, assim, a nossa vida, a nossa caminhada cristã, se nós não estamos assim, tem alguma coisa errada. Tem mais algo que eu tirei de lição aqui. Bom, falando sobre dificuldades, Cristo, então, inicia o seu ministério com, né, grandes provas. E como é que ele termina? Com grande vitória. Mas com provas menores ou maiores do que o início? Não. Maiores. Né? Maiores. Então, a gente tem que ter isso em mente. A caminhada da vida cristã também é a caminhada das provas cristãs. Constantes. Né? E outra coisa que eu acho interessante, e o Espírito de Profecia coloca isso para nós também. O ministério de Jesus, ele não foi extraordinário em nada a mais do que pode ser o ministério dos seus discípulos. Porque ele foi auxiliado pelo Espírito Santo e tudo o que ele fez está ao alcance dos seus discípulos fazerem também. Isso. Então, ele mostrou que há uma necessidade pela operação do Espírito Santo em nós. Em recebermos o Espírito Santo, em pedirmos o Espírito Santo e termos o Espírito Santo conosco nessa caminhada. Tanto que Jesus falou, obras maiores que a minha vocês Sim. farão. Jesus, qual foi, assim, entre os milagres que Jesus fez, qual foi mais enfático? A ressurreição de Lázaro. Foi O maior de todos, né? Certo? Os discípulos ressuscitaram? Alguém? Teve, Pedro ressuscitou. Só não ficou os 4 dias, né? Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Então, assim, e todos os milagres que Jesus fez, os discípulos Repetiram. fizeram também.
Então, o poder que ele estava disposto para Cristo, ele está disposto também Para nós? para todos os discípulos. Olha que maravilha você saber que o mesmo poder que Jesus tinha é o poder que está para ti. E para finalizar a nossa lição, e nós vimos até agora João Batista, Jesus, batismo, Marcos, João Marcos. Vem cá. Nós vimos aqui o Evangelho, só eu puxar aqui, certo? O Evangelho, segundo João Batista, era arrependei-vos e batizai-vos. Agora tem eu achei legal aqui, o Evangelho segundo Jesus. Aí eu vou ler de novo e nós vamos explanar esse assunto e vamos encerrando a lição com: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho. Esse é o segundo Jesus. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Que Evangelho é esse de Jesus que o tempo está cumprido? Do que se fala? Elton e Joel, se virem. Explique para mim. Se vocês não souberem explicar direito, eu pego eles lá fora, tá? Mas expliquem aí. Você está falando para quem? Para vocês dois. Então pode falar para ele. Ah, Elton, sobrou para você. Se vira, Eu Elton. vou falar aqui, mas é bem claro o que estava se cumprindo. O que a profecia de quem que falava sobre isso? De Daniel. Aquela uma que nós estudamos no trimestre passado? Exato. Das 70 semanas? Ali estava se cumprindo e o tempo estava próximo, né, de se cumprir aquilo. Aquilo que foi não é fechado na época de Daniel, foi o que sela o livro. Selado, selado. Aí depois o Apocalipse fala o quê? Abre o livro. Ou seja, o tempo se cumpriu. Ali nessa profecia estava o quê? As 70 semanas. Destinado ao povo de Israel. O povo Né? de Israel. 490 anos. E uma semana ia fazer o quê? Batismo de Jesus, ali se cumpriu. Depois a morte de Jesus e o fim. Depois a rejeição que o povo rejeitou Jesus como 34 Salvador. com o apedrejamento de Estevão. Se cumpriu ali. Então, tudo que Jesus... e quem passou isso para Daniel lá no passado? O próprio Cristo. Interessante. Agora eu vou puxar para você, Jorge, já que você não quis responder. Né? Se vira com essa agora. Se vira com essa aqui. Está tudo num pacote Que só. paralelo eu posso ter com a do Apocalipse? Ó, então vamos ao Evangelho para a gente entrar aqui nesse paralelo, certo? O Evangelho que Cristo estava pregando é o Evangelho eterno. Isso, pronto, já começou. Eterno. Ele não, é o Evangelho. Lá atrás, ou aqui na frente, ele é o mesmo. Qual que é o chamado do Evangelho? Principal, arrependimento. Venham, se arrependam. Arrependimento por quê? Porque o reino de Deus está próximo. E o tempo está assim? Na profecia das 2.300 tardes e manhãs, parte dela se cumpriu no batismo de Cristo Jesus, que era o final das 70 semanas ali, né, das 69 semanas. Isso. A gente entraria na última semana, que teria um período, né, que no meio da semana haveria a morte de Cristo, os 3 anos e meio de ministério de Cristo. Isso. Certo? E a gente vê assim, Deus, aí trabalhando na parte de quarta e quinta junto aí, Deus, ele se preocupa com o seu povo, ele se preocupa com a humanidade, ele preocupa em salvar a humanidade. Então, ele envia João Batista para preparar o caminho para a chegada de Jesus, né? A voz que clamava no deserto. Quando Jesus inicia seu ministério, ele diz, então, o tempo está cumprido. A profecia, chegou o momento da profecia se cumprir. Né? Arrependam-se, porque próximo está o reino de Deus. No Pentecostes, quando houve aquela grande ação do Espírito Santo, o que Pedro falou assim? O profeta coisa, Joel, né? Disse que nos últimos dias, né, aí ele faz a descrição da profecia de Joel, capítulo 2. E finaliza com arrependa-se de novo, né? Os últimos dias, eles se iniciam ali. Hoje nós vivemos o tempo do fim. E o paralelo entre uma e outra é que, no tempo do fim, ali no final das 2.300 tardes e manhãs, Apocalipse 14 diz o quê? Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam
sobre a terra. A cada povo, a todo povo, nação Nação, e língua, língua e dizendo em grande voz: Temei temei a Deus e dai-lhe dai-lhe glória. glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Se nós pegarmos essas duas mensagens, as duas são um chamado ao arrependimento, porque o reino de Deus está o quê? Está próximo. Está próximo. Lá eles começaram a viver os últimos dias. Hoje nós estamos vivendo o fim dos últimos dias. E o chamado é o quê? O mesmo. A primeira vinda de Cristo é um paralelo com a segunda vinda. As necessidades de transformação são as mesmas. Então eu posso dizer que o que aconteceu com Jesus no batismo, certo? É o mesmo que tem que acontecer comigo. Permitir que o Espírito Santo me leve para onde ele achar melhor. Exato. E o interessante que tem o livro, Comentário Adventista, ele diz assim, olha, vamos, vocês não dão 2 minutinhos para ler, né? Até 3. Então tá. Kevin, o Senhor está igualmente disposto a operar por meio dos esforços humanos e a realizar grandes coisas por meio de fracas instrumentalidades. É essencial ter inteligente conhecimento da verdade, pois como poderíamos de outro modo enfrentar seus adversários? A Bíblia precisa ser estudada não somente pelas doutrinas que ela ensina, mas por suas lições práticas. Lembra que nós estamos falando de Marcos hoje, as lições práticas que a gente aprende? Você nunca deve ser surpreendido nem achado sem sua armadura espiritual. Estejam preparados para qualquer emergência, para qualquer chamado do dever. Estejam à espera, vigiando quanto a toda oportunidade de apresentar a verdade, familiarizado com as profecias e com as lições de Cristo. Não confie, porém, em argumentos bem elaborados. O argumento por si só não é suficiente. Devem ser saídos para enfrentar o povo. O argumento por si só não é suficiente. Você precisa estar de joelhos, buscando a Deus. Devem sair para enfrentar o povo pelo poder e a influência do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Foi falado aqui o tempo inteiro, o mesmo poder que agiu no passado é o poder que quer agir hoje. A mesma mensagem de arrependimento de ontem é a mensagem de arrependimento de hoje. E é o que Deus precisa. Precisa de pessoas que saibam, que olhem na palavra de Deus com profundidade, que ao sair para pregar o Evangelho, para o trabalho, para fazer qualquer coisa, saiam todos sob a influência do Espírito Santo. Esse é o convite da lição nossa. Que Deus domine a sua vida, que o Espírito Santo seja o foco principal, que você, como Jesus Cristo, coloque a sua vida. Se o Espírito Santo te quer levar para um lado, vá com ele. Se quer voltar, dá ré com ele, vai para 180 graus, 300 graus, não importa. Seja guiado pelo Espírito Santo. Vamos orar por isso, que eu e você sejamos todos os dias guiados pelo mesmo poder que guiou a obra de Barnabé, a obra de Paulo, que guiou a obra de João Marcos, que cuidou e também guiou a obra de Jesus. É o mesmo que quer guiar a minha e a sua vida e a nossa obra, aquilo que devemos fazer por Ele aqui. Vamos orar? Querido Papai do Céu, nós queremos que o Senhor seja o mesmo Deus do passado. Amém. Sabemos que o mesmo poder, os mesmos milagres, o Senhor disse que nós faríamos coisas maiores. Mas se a gente quiser fazer coisas maiores, Deus, devemos investir o mesmo tempo que os discípulos investiram em Te conhecer. Amém. Em se assemelhar a Ti. Em aceitar que o Espírito Santo conduza a nossa vida como conduziu a Tua vida, ó Cristo. O Senhor foi levado, depois do batismo, de uma grande festa de aceitação, para um grande teste. E sabemos que ali foi o início de tudo. Às vezes, nós também, depois do batismo, depois de aceitar Jesus Cristo, também vamos ser levados para alguns testes. Mas será o início de tudo. Mas a Tua palavra fala que no meio do sofrimento, das dificuldades, a paz o Senhor pode nos dar e a paz nos alcançará. Que o Senhor seja a nossa paz. Que o Santo Espírito seja a nossa mola propulsora para fazer a Tua vontade. Esteja com os nossos lares, com o nosso trabalho, com a nossa igreja, com a sua igreja, com cada um que está nos vendo. Que o Senhor possa nos acompanhar hoje e sempre, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Não se esqueça, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo dia, a lição 2, hein?
Peça a tua se você não pediu ainda, que a gente vai enviar rapidinho, rapidinho, para chegar bem ligeirinho para você estudar. Agora lembre-se sempre, 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 nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana. Um abraço para você.